volta aqui com vocês. Pessoal, vim explicando para vocês, nós já conceituamos o que é uma rede de computadores, já entendemos qual seria a utilização delas historicamente na sua evolução, percebemos que as empresas e as pessoas utilizam para objetivos diferentes as redes de computadores, a grande internet, e aí chegou o momento de a gente focar agora nestas mesmas redes, agora na sua questão geográfica. A gente vê qual seriam os devidos tamanhos, se existem classificações dentro dos seus tamanhos, existem modos diferentes de construir uma rede, ou seja, topologias diferentes. Então a gente vai ver isso e falar um pouco até do que nós utilizamos, o hardware específico na construção dessas redes ali, definindo seus tamanhos, definidos pela a sua grandiosidade. Vamos lá, vamos retornar aqui para o nosso material. Então, as categorias de redes, classificação pode se dar em termos de tipo de transmissão, existe uma classificação pelo tipo de transmissão, a tecnologia empregada na transmissão. Inclusive, a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre isso, gente. Essa tecnologia de transmissão, quais são elas, sua evolução, a gente vai entender a evolução das redes analógica para digital. É nessa aula, a partir dessa aula, que a gente vai começar a entender até mesmo, vocês já devem ter ouvido essa notícia, que o 5G, a chegada do 5G, ela interfere com antenas parabólicas. Vocês já ouviram isso? Vocês entendem por que isso acontece? O resultado está aí, ó, aula de transmissão, entender como o meio, qual é o meio que é utilizado ali. Essa 5G utiliza forma digital, uma frequência de comunicação que vai interferir com essas redes, essas antenas parabólicas. Mas a gente vai ter uma aula específica só para entender muito mais sobre isso. Dispersão geográfica, que está ali ligada à escala, os tamanhos que uma rede pode ter. Eu posso criar redes de tamanhos diferentes, então vamos ver essa questão também da dispersão geográfica. As taxas de erros, também é outro ponto que a gente tem que sempre verificar na utilização do tamanho da sua rede, ela também vai estar ligada à taxa de erros. Propriedade privada ou não, na utilização dessas redes, na criação de uma rede, se ela é para uma empresa ou não. Nessa questão da propriedade privada, é até mesmo a criação das chamadas intranet, uma rede que funciona somente dentro daquela empresa. E dentre várias outras. Mas vamos lá, vamos ver cada uma delas. A gente começa com as redes chamadas redes LAN, Local Area Network. A Local Area Network, para vocês entenderem como elas são redes pequenas. Quando vocês se depararem com, eu não sei se essa rede é uma LAN, se é uma MAN, se é um WAN, eu não sei o tipo dela. Basta vocês lembrar do seguinte, quando vocês estão aí na sua cidade, você não tem um computador em casa, e aí você sai para ir acessar, você vai para aquelas casas que tem vários computadores que você paga para acessar a internet, elas são chamadas de LAN house. Não é isso? LAN house, casas de internet. A LAN house, LAN é pequena, é só uma casa. Se ela é só uma casa, ela é local area network. Então, sempre que você quer saber as menores redes, ela é do tipo LAN. Ela cabe dentro de uma casa? LAN. A rede que você tem na sua casa? LAN. A rede da escola? Rede LAN. Então, está aí, nela que a gente vai ver que eu estou utilizando a topologia com um backbone único, ou seja, uma espinha dorsal, um só cabo. Nesse tipo aí, a gente vai entender que essa rede LAN foi construída do tipo barramento, mas mais adiante a gente vai falar disso, de topologia. Rede do tamanho MAN. O que seria a MAN? Metropolitan Area Network. Metropolitan vem de cidade. Então, quando eu tenho ali vários bairros, várias grandes áreas, ou seja, várias LANs conectadas, formam uma MAN. Peraí, Hildo, então quer dizer que no meu bairro tem várias casas, cada casa pega internet, tem uma LAN ali, uma rede LAN local. Mas a conexão de todas elas, passando pelo poste, a gente for ver sobre aquele bairro inteiro, a conexão de todas as casas que um provedor está mantendo é uma rede do tipo MAN. Então, quando lembrar de MAN, é para provedores. E a WAN.
A WAN, Wide Area Network, ela é maior, muito mais abrangente, grandes áreas como continentes, chegando a pensar até o nível de um país inteiro. Essas redes, desse modo, são as do tipo WAN. Benefício do uso dessas redes. As redes possibilitam que várias pessoas compartilhem tanto dados como periféricos simultaneamente. Se várias pessoas precisam usar uma impressora, todas podem utilizar a impressora disponível na rede. Antes de existir as redes, as pessoas que queriam compartilhar informações estavam limitadas a contar as informações uma para as outras de modo oral, frente a frente, escrever memorandos, colocar a informação em um disquete, levá-lo fisicamente a outro computador e depois copiar os dados naquele computador. As redes podem reduzir a necessidade de comunicação escrita e tornar disponíveis praticamente todos os tipos de dados para todos os usuários que deles precisarem. A gente tem que entender que uma rede, os componentes de uma rede, eles vão desde elementos de hardware a elementos de software. Vocês devem lembrar que quando a gente falou no módulo 1, principalmente lá em arquitetura, a gente focou muito no hardware. O hardware é ensinado primeiro para a gente entender a parte física, os periféricos, mas para que eles funcionem, é necessário que exista um software ali para gerenciá-lo. No caso das redes, também é da mesma forma. Nós temos o hardware específico para a rede e temos também elementos de software para fazê-la funcionar. Nesta rede, a gente encontra, dentre esses elementos, as estações de trabalhos ou servidores, os próprios computadores. Falando de software, falando das regras, nós temos os protocolos. Nós temos também nesses componentes as topologias, a parte física, cabos e placas, além dos dispositivos de conexão e os padrões de transmissão. Comunicação, troca de mensagens, a rede também serve para isso, trocar mensagem, acesso remoto a softwares e banco de dados, compartilhamento de recurso, seja ele na substituição de equipamentos de maior porte por menor, confiabilidade e segurança, minimizar falhas, evitar utilização não autorizada de recursos compartilhados. Então, tudo isso a gente ganha com a utilização das redes. E aí a gente tem que falar das topologias. Topologia, pessoal, é a arquitetura, o modo como ela é construída. Quando se fala do modo como ela é construída, é até mesmo quando chegou a internet na tua casa, onde você colocou os computadores, por onde vai passar os cabos. Isso aí é a sua topologia. É você imaginando a sua topologia de rede. E aí temos as topologias físicas e as lógicas. Nas topologias lógicas, nós temos aqui dois exemplos. O Token Ring, que foi inventado pela IBM e que nele ela é uma máquina por vez utiliza a rede. Ela serve principalmente para conexão em computadores da própria IBM. Foi criada justamente ali com o IBM PC, que eu falei já hoje aqui para vocês. Mas aqui está mesmo habitual, aquela que está funcionando aí no mundo todo, é justamente a Ethernet. Não falei internet, gente. Ethernet é o conjunto de protocolos que foram escolhidos pelo consórcio DEC, a Intel e Xerox, dentre vários outros. A gente vai ter uma aula para falar sobre esse consórcio, que é justamente na aula sobre a internet. Eu vou contar toda a história da internet, vou tentar revelar alguns segredos, algumas curiosidades sobre ela, ver as empresas que ajudaram as empresas privadas e os governos que fizeram uso ali na criação dessa internet. E o protocolo Ethernet, ele é justamente para isso. Ele é esses protocolos que foram decididos ali, quais deveriam funcionar dentro da grande rede. Qualquer máquina pode tentar enviar pacotes utilizando o Ethernet. Se mais de uma máquina tentar se comunicar simultaneamente, ocorre uma colisão. E o melhor de tudo é que ela é de baixo custo, diferente da IBM, que é de custo mais elevado. Nas topologias físicas, não vou adentrar muito nesse assunto sobre topologias físicas, porque a gente vai ter uma aula específica só para explicar cada uma delas, ver exemplos no mundo, se elas são utilizadas, quais são suas vantagens e desvantagens. A gente tem aí, inicialmente, no primeiro desenho, a de barramentos.
Barramento, as estações todas elas estão ligadas por um só cabo, que é o chamado backbone. É uma espinha dorsal onde todos eles, os computadores, são conectados. Normalmente, quando é utilizado isso, é algo como eu tenho um backbone de um prédio, uma subida, só uma coluna em um prédio, onde a internet será distribuída por esse backbone. Mas é a consideração do tipo de topologia depende para cada uso. Anel. A topologia do tipo anel, semelhante à de barramento, só que ele fecha. Ao invés de eu ter um cabo, esse cabo se emenda, formando esse anel. E assim, se houver um rompimento, eu sempre terei ali a rede ainda funcionar, a não ser que haja 2 rompimentos. Então ela tem suas vantagens, tem suas desvantagens. Uma grande desvantagem é porque para fazer uma conexão desse modo, ela é mais eficiente, mas ela é muito mais cara. E temos a estrela, que normalmente a topologia estrela, é o que todo mundo utiliza. Na casa de vocês, com certeza vai ser do tipo estrela. O que é a tipo estrela? Ela tem um concentrador e todo mundo está ligado àquele concentrador. Então perceba, na casa de vocês deve ser o seguinte, chega da rua, a internet, o cabo, tem um aparelho lá, um access point, um AP, um aparelhinho que está ali, e através desse access point que é conectado os computadores da sala, dos quartos, tudo que você utiliza ali, celular, tudo é nesse concentrador. Qual é o ponto fraco dela? É esse concentrador. Então basta eu quebrar o concentrador, esse concentrador desligar, ele parar de funcionar, minha rede inteira cai. Mas ela é vista como uma das mais baratas. E os equipamentos que a gente utiliza nessas redes? Eu tenho ali um concentrador, o concentrador inicialmente ali o hub, HUB, o hub, ele centraliza a conexão de diversos equipamentos em um mesmo segmento de rede, ligando-os através da topologia estrela. Vocês estão vendo ali que ele tem várias, tá pequenininho, a gente vai explorar um pouquinho mais ele em outras aulas mais adiante, mas o hub ele tem várias portas, você pode colocar vários cabos ali nele, conectar vários computadores. Digamos que eu posso comprar um hub de 32 portas, então eu tenho uma entrada e mais 31 portas que eu poderei conectar 31 computadores a ele. Então uma só conexão se torna 31. É perfeito quanto a isso. E tem o comutador, o switch, que conecta máquinas de diferentes segmentos. O switch, ele tem duas coisas diferentes do hub. Os dois são muito parecidos. Até o jeito deles aí, vocês percebem que os dois são iguais. Mas o comutador, o switch, ele tem uma diferença. A primeira dela, tem duas diferenças. A primeira dela, a primeira grande, é que ele faz conexão em redes diferentes. Você tem a internet do seu vizinho e tem a sua internet. Você quer somar as duas? Ele consegue fazer isso. Já um hub, não. Dá erro se você conectar o cabo de internet do seu vizinho nesse hub e conectar a sua. Vai dar erro. Agora, se eu conectar através de um switch, eu consigo fazer redes divididas. Eu consigo fazer isso. A gente vai ver mais adiante um pouco sobre isso, mas ele tem essa capacidade de fazer essa comutação de redes diferentes. Além disso, o switch ele controla os dados que estão ali. Diferente do hub, que um dado que chega até uma porta, ele envia para todas as outras portas e os computadores que estão ligados àquelas outras portas que tem que dizer, ei, eu não pedi isso, e não recebe. Então ele meio que suja a rede. Tá? Ele é visto como um terminal até visto como burro, ele não pensa o que ele entrega, ele só entrega tudo, conecta e pronto. Por fim aí, no último item a gente tem o roteador. Vamos ter uma aula exclusiva só sobre roteamento. A gente vai entender todo o algoritmo de roteamento, vamos entender que existem diversos, vamos entender o uso do roteador, e isso a gente vai aprender ainda nessa nossa disciplina. O roteador, ele conecta redes diferentes também. É capaz de traçar a melhor rota para um determinado pacote. Então, a principal função dele é criar essa rota, o melhor caminho. Se eu for comparar um roteador no mundo real, ele seria você estando num carro, ligou ali o teu GPS, algo com algum aplicativo, que te mostra o melhor caminho para você chegar ao seu destino final. Então ele está criando rotas, ele está sendo um roteador. Protocolos. Já que eu falei do Ethernet,
que é esse pacote de vários protocolos, de regras. Vamos falar sobre esses protocolos. Protocolos são um conjunto de regras de conduta para a comunicação. Aí tem uns exemplos, o TCP/IP, o NetBIOS, o IPX, SPX e vários outros que a gente vai ver quando estiver falando sobre as camadas do modelo OSI, onde ali, modelo OSI, o modelo TCP/IP, que ali a gente tem todas as camadas de uso desses protocolos. A gente vai entender qual é a função de cada um deles. O TCP/IP, eu vou começar falando já dele aqui, porque sem dúvida nenhuma ele é os protocolos mais importantes que eu tenho dentro nossas camadas de protocolo. Ele possui diversas camadas, cada uma responsável por uma determinada função, e principalmente o nosso IP é o que é denotado como o endereço da nossa máquina. E esse endereço da nossa máquina, tá lá, endereço da máquina, ele é formado por 4 octetos. Eu tenho um grupo com 4 grupos aí de números que vão até o número de 0 até 255, formando aí esses octetos, que nele vai ter o nosso IP, o nosso número IP. Vocês já devem ter conectado a uma rede e percebido que quando você conecta, ele te dá um número como esse, ó, 198, 168, algo como isso ele vai te dar. Esse aí é o seu endereço naquela rede. Então você ganha um endereço quando está fazendo parte daquela rede. E esse endereço, ele serve justamente para que você tenha ali o uso dessas mensagens, enviando em pacotes, a gente vai explicar isso mais adiante. Esses pacotes eles deverão estar numerados, identificados, e os pacotes são enviados para o IP destinatário, e chegando lá, deve ser encontrada a melhor rota para o seu pacote ser enviado. Chegando até lá, o destinatário deve acusar recebimento dessa mensagem e assim reconstruir a mensagem. É o equivalente ao seguinte: tu quer mandar um presente para um amigo pelo correio. O que tu precisa? Tu precisa ter um pacote, ou seja, o presente vai ficar dentro dessa caixa, desse pacote, empacotado, e para você enviar, para que o correio chegue, entregue na casa desse teu amigo, você precisa do quê? Do endereço dele. E você precisa mostrar para ele que foi você que enviou. Então você coloca também o seu endereço. Então é da mesma forma que no mundo real, você usando o correio, é a mesma forma do funcionamento básico do IP ou o protocolo TCP/IP dentro do mundo das redes. Arquitetura de redes, a gente tem que entender que existe basicamente 2 arquiteturas de rede. Cada uma delas vai ser bastante explorada aqui nas nossas aulas, a gente vai explicar mais a fundo, mas só para vocês terem um entendimento básico ali, bem superior sobre a questão da arquitetura de rede. A arquitetura de rede cliente-servidor, ou client-server, as máquinas, eu tenho uma máquina mais poderosa chamada servidor, ela vai concentrar serviços e eu terei várias pessoas conectando esse servidor. Um exemplo disso é você conectando a um site. Quando você conecta a um site, a tua máquina não tem ali necessariamente aquele poder de processamento, de memória daquela máquina final. É você conectando a um servidor com um jogo. Você está lá conectando, então você está utilizando um servidor e várias pessoas conectadas ao mesmo tempo àquele servidor. Essa é a arquitetura cliente-servidor. Nós temos também a arquitetura ponto a ponto. A arquitetura ponto a ponto, eu posso dizer que ela seria algo como eu colocar um simples hub e conectar várias máquinas àquele hub. A gente vê muito esse tipo de conexão dentro de uma LAN house, onde eu tenho ali tipo 10 computadores, todos eles conectados a um comutador ou a um hub. Então todo mundo está participando ali daquela rede, daquele modo. Ela tem assim, ela sempre é vista como mais simples e mais barata, porque é muito mais fácil de você gerenciá-la dessa forma, porque ela, na verdade, ela é autogerenciada. Os tipos de rede, a gente tem rede sem fio, do tipo wireless, que dentro dela, ela utiliza a radiofrequência, que vai ali nas frequências 2.4 GHz,
e 5 GHz. Não vamos confundir isso, gente. Quando vocês forem acessar uma rede Wi-Fi em algum lugar, chegou num shopping, chegou na casa de um amigo e vai conectar, você encontra duas redes. Aí você percebe que tem uma está escrita assim, 2.4 e a outra 5 GHz. Não confundir 5 GHz com o 5G. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas muito diferentes. Esse 5 GHz é a frequência ali de transmissão. A gente, quando estiver falando sobre redes Wi-Fi, a gente vai entender necessariamente qual é o uso, por que existem essas duas frequências, por que não foi regulamentado ficar só uma e quais as vantagens e desvantagens do uso das duas. Vocês vão entender isso até mesmo quando vocês estiverem criando uma rede aí local na tua casa e aí o teu access point tem lá a permissão de criar essas duas redes, 2.4 e 5 GHz. E aí, Hilda, eu crio as duas? Crio só uma? O que eu devo fazer? A gente vai ter uma aula só sobre isso. A gente vai entender que existe o protocolo específico, o 802.11, que é o protocolo de utilização da Wi-Fi. Nele tem a questão sobre segurança, questão de tipos de senha, a WEP, a WPA, WPA2, existem ali os diversos que a gente vai aprender nessa aula inteira aí, só falando sobre redes sem fio. Outra rede sem fio que a gente também utiliza bastante é o Bluetooth. O Bluetooth trabalha sobre o protocolo 802.15.1. Existem 3 variações do protocolo Bluetooth. Elas são diferentes na questão do alcance. A gente vai falar nessa aula também aí de rede sem fio. Ela não oferece suporte ao protocolo TCP/IP. Então eu queria que vocês percebessem o seguinte: quando você conecta a um outro celular, a uma pessoa, a um computador, utilizando uma rede Bluetooth, ela não aparece aquele endereço 192, 168, ela não tem esse endereço. É uma conexão única e direta. Não é à toa que o Bluetooth, essa versão 1, ela aceita no máximo 8 pessoas, sendo 1 o host inicial. Mais utilizada e indicada para conexão entre dispositivos e smartphones. Servidores. A maior parte das redes possui um servidor dedicado. Um servidor dedicado é aquele que funciona apenas como servidor e não é utilizado como estação ou cliente. Então, é aquele caso daquele computador que eu falei, que ele está ali concentrado, ele está ali em um centro, um nodo de uma rede, e é nele que eu vou colocar algo como um site, um jogo, onde diversas pessoas vão utilizar esse computador. Ela utiliza aquela nossa arquitetura cliente-servidor. Dentre esses servidores, existem servidores dedicados, porque são otimizados para processar rapidamente requisições dos clientes da rede e para garantir a segurança dos arquivos e pastas. As redes baseadas em servidor tornaram-se um modelo padrão para a comunicação de rede. Então, existem servidores específicos. Como no caso, os servidores especializados, eles trabalham dependendo do seu tamanho, tráfego de rede, pode ser para controle de rede, pode ser para questão de segurança. A distribuição das tarefas entre vários servidores garante que cada tarefa seja desempenhada de maneira mais eficiente possível. Vocês vão entender, conforme a gente for passando aqui a nossa disciplina, vocês vão perceber que quando vocês entram em algo como eu estou acessando o site do Enem, eu vou fazer ali uma inscrição no Enem. Parece que eu tenho lá somente um computador. Vamos pensar que essa caixa aqui seja um computador. Esse grande computador é nele que está lá, o site do Enem está tudo. Não é bem assim, gente. Antes de você chegar aos arquivos, ele tem ali, vamos pensar aqui como seria a arquitetura. Base de dados, tem aqui onde teríamos os arquivos. Eu teria também um para segurança. Então, tudo isso pode estar lá dentro. Eu teria um para a questão do domínio, DNS. Eu teria um outro para a questão da resolução de entrada de arquivos, o ARP. Cada um desses a gente vai ver, viu, gente? Durante a nossa disciplina aqui a gente vai ver cada um deles. Então, só aqui nesse pensar rápido aqui, eu encontrei 5 servidores só num site como esse, um site como o do Enem. Não, Ridão, eu não vi esse monte de computador. Você não viu, porque todos eles estão te atendendo. A soma de todos eles formam justamente o site. E aí, Rildo, peraí, mas por que esse monte de arquivos separados?
Porque em alguns deles, como por exemplo, o banco de dados, eu posso aumentar o nível de segurança. Então, quando um hacker tenta invadir os servidores, no caso o servidor do Enem, ele consegue invadir todos, ele vai conseguir só invadir um e outro. O grande interesse dele é a base de dados, mas até a base de dados, se ela for criptografada e as chaves estão em um outro servidor, isso dificulta a vida dos hackers. Então a gente vai entender tudo isso ainda nessa nossa disciplina. Entre os diversos servidores, nós temos os servidores de arquivos de impressão. Esse servidor é específico para a utilização de várias impressoras. Por exemplo, num escritório, eu tenho 3 impressoras diferentes que vão atender ali 20 máquinas, 30 máquinas. Então, ao invés de eu ficar compartilhando um computador, em um computador que a pessoa pode desligar, eu coloco um servidor para servidor de impressão e até mesmo servidor de arquivo, onde nele eu posso colocar todos os arquivos da empresa, tipo memorandos, ofícios. Conforme os empregados vão criando seus memorandos, eles vão sendo adicionados a esse servidor. Servidores de aplicativo. O servidor de aplicativo é nele que possivelmente terá ali programas a serem utilizados ali diante da requisição. Um exemplo sobre isso é algo como o Office. Hoje em dia nós temos alguns programas como o Office, que trabalha totalmente na nuvem. Photoshop, também uma versão inteiramente na nuvem, que você não precisa ter uma máquina poderosa para rodar um Photoshop. Basta você assinar o serviço de assinatura deles, e aí você vai ter acesso a esse servidor de aplicativo, e aí você vai fazer seus trabalhos nesse servidor de aplicativo. Você não precisa ter essa máquina grandiosa para utilizar esse serviço. Então, diversas empresas estão mudando seu modo de trabalho justamente quanto a isso. Servidores de correio. Servidor de correio gerenciam mensagem entre os usuários da rede. A gente pode ter internamente um servidor de correio, onde poderá haver uma comunicação interna. Servidores de fax é outra coisa também que está sendo deixada de lado e ficando como único. Servidor de fax modem. E servidores de comunicação. Servidores de comunicação manipulam o fluxo de dados e as mensagens do correio eletrônico. Isso vocês já devem ter visto em algumas empresas que elas têm o próprio e-mail, o próprio serviço de e-mail. Aquela instituição coloca ali um serviço de e-mail, como por exemplo nós aqui, Canal Educação. Aí eu coloco algo como o meu e-mail vai ser rildo@canaleducação.edu. Então eu coloco essa finalização vai ser um e-mail específico daquela empresa. E aí ela necessita de quê? De um servidor de comunicação para ter essa fluência, para ter esse controle sobre estas mensagens, este e-mail. Peer-to-peer, ponto a ponto. Isso aqui a gente já falou um pouco sobre essa arquitetura, mas vamos entender ela aqui. Ela é uma rede par a par. Não existe servidores dedicados ou hierarquia entre os computadores. Todos os computadores são iguais e, portanto, são chamados de pares. Normalmente, cada computador funciona tanto como cliente quanto como servidor, e nenhum deles é designado para ser um administrador responsável por toda a rede. O usuário determina quais os dados serão compartilhados. Bora adentrar um pouco mais sobre o protocolo. Eu falei que são regras, mas vamos entender um pouco mais ele? Vamos ver a questão do conceito de protocolos. Protocolos são regras e procedimentos para a comunicação. Por exemplo, diplomatas de um país aderem ao protocolo para se orientarem na interação com diplomatas de outros países. A utilização das regras de comunicação aplica-se da mesma maneira no ambiente de computadores. Então existe um certo protocolo, cada área, cada rede que você vai conectar, existem as regras que deverão ser seguidas ali. Mesmo que sejam sistemas diferentes, como por exemplo você conectar o seu celular ao seu computador, seu desktop, a um notebook, mesmo assim existem protocolos que os dois devem compartilhar. E são nesses protocolos que existem ali essa rede de computadores que consegue funcionar. Quando diversos computadores estão interligados em rede, as regras e procedimentos técnicos que administram sua comunicação e interação são chamados de protocolo. Toda a operação técnica de transmissão de dados através da rede precisa ser dividida em etapas sistemáticas distintas. A cada etapa ocorrem certas ações que não podem ocorrer em nenhuma outra etapa. Cada etapa tem suas próprias regras e procedimentos ou
protocolos. As etapas devem ser realizadas em uma ordem consistente e que seja igual em todos os computadores da rede. As topologias de rede que a gente viu, olha, a gente falou sobre barramento, todos os computadores conectados em uma só espinha dorsal, em um backbone. A gente tem ponto a ponto, todo mundo conectado a todo mundo. Eu tenho, inclusive o ponto a ponto também é chamado de malha, viu? A rede do tipo ponto a ponto, todo mundo conectado a todo mundo, também é chamado de rede do tipo malha. Mas a gente vai falar isso ainda na aula específica sobre topologias. A rede com topologia do tipo estrela, que eu já cheguei a dizer que é muito utilizada, principalmente dentro da casa de vocês, é uma rede estrela. As mais fáceis de ser encontradas e serem feitas são redes do tipo estrela, que você tem ali um concentrador. Então lembre-se, sempre que for falar sobre topologia de rede e falar esta rede possui um concentrador, pronto, é estrela. Não precisa nem mais continuar discutindo não, porque é ela que mantém um concentrador, ela tem um ponto de origem, que é o seu ponto fraco. Pois se esse ponto de conexão de todos os computadores quebrar, parar de funcionar, a rede inteira cai. A rede anel, onde todos os computadores estão conectados de forma circular, e a rede do tipo árvore, que tem uma certa hierarquia entre eles. A gente vai falar sobre isso, a gente vai ter uma aula específica sobre topologias. Falar um pouco sobre os cabos, o cabeamento que forma essa rede. Os cabos também correspondem a 50% do fracasso ou sucesso da instalação de uma rede. Muitos dos problemas encontrados nas redes são identificados como causados pela má instalação ou montagem de cabos. Um cabo bem feito contará pontos no restante da rede, e em caso de dúvidas com algum cabo, é melhor nem utilizá-lo. Está achando que ele está quebrado? Não usa, que é dor de cabeça. Entre as ferramentas necessárias para lidar com esses cabos, nós temos o alicate de limpar, que ele conecta desde conectores BNC e o RJ45. A gente vai ver sobre isso, nem se preocupem. Professor, eu não sei que alicate é esse, eu não sei o que é um RJ45, que é a ponta desse cabo conector, então, a ponta do cabo é par trançado, mas vocês não precisam saber isso agora, só saibam da existência deles. Ferro de solda, e além de outras diversas ferramentas que servem até para testar sua rede, esses diversos testes. A gente vai falar aqui durante as nossas aulas. A gente vai entender até como acontece essa conexão. Vamos conhecer esses cabos, os principais cabos de redes. Temos aqui inicialmente o cabo coaxial. O cabo coaxial, para vocês lembrarem, é aquele cabo que normalmente é colocado na antena, aquela antena externa que a gente coloca na nossa casa. Aquele cabo ali, mais grossinho, que você coloca na sua rede, é o cabo coaxial. Ele possui uma malha, ele possui um material isolante e uma malha de blindagem. Isso faz com que ele fique mais protegido contra as intempéries e seja muito maior a sua resistência. Ele tem ali um alcance que, a sua fluência de dados que vai de 10 megabits, um alcance que chega até 1 quilômetro. Então ele é muito bom para levar internet a distâncias muito grandes, sem perda. E mesmo se essa internet, essa passagem aí, vá ter certa influência quanto ao tempo, a intempérie, o tempo, calor, campos magnéticos, então tudo isso ele se torna muito mais protegido porque ele tem ali um material isolante e uma malha de blindagem. Tá aí a ponta dele, ele possui material blindado, proteção contra interferências, normalmente é encontrado de 200 a 500 metros, mas chega até 1 quilômetro, utilizado principalmente em topologias do tipo barramento, e ele, é claro que com toda essa proteção, tudo isso, ele é mais caro. Então ele tem como uma das suas maiores desvantagens o seu valor. O cabo coaxial tem uma imunidade a ruído. Gente, quando eu falo ruído, vocês vão entender isso melhor quando a gente estiver falando sobre a questão sobre frequência. O ruído é campos magnéticos e campos elétricos que geram interferência. Essa interferência, normalmente você vê até na sua TV. Você chega com um radinho, passa com o celular, atende um telefone perto da sua TV, aí aparece uma certa interferência na imagem da TV. É justamente essa interferência aí, é vista como esse ruído dentro
que atende justamente a internet. E os cabos coaxiais, eles têm proteção contra isso. Par trançado. O par trançado é constituído de 2 fios enrolados em espiral, vocês estão vendo ali na imagenzinha na ponta. A gente vai voltar a falar sobre cada um deles, pessoal. E o par trançado, ele é muito suscetível a ruídos e interferências. Então, quando fizerem instalação de internet, muito cuidado onde passa esse cabo, porque você pode fazer perder conexão, você pode fazer sua internet ficar ruim, somente porque você deixou ele passando perto de pontos de eletricidade, você deixou passando perto de equipamentos. Então, ele é muito fácil e ele é, assim, o plástico que é usado nele atrai muito alguns animais, alguns roedores gostam de roer esse tipo de cabo. Já peguei muita manutenção feita em cima desses cabos, justamente por causa de roedores. Tá aí, ele é mais vulnerável à interferência, ele é um cabo curto, o máximo de distância que ele atende é 100 metros, é o máximo dele, maior do que isso só com repetidores, que é outro equipamento que aumenta o poder da sua rede ali de tempo a tempo. A gente vai falar isso mais adiante. Ele é muito utilizado na topologia do tipo estrela. Sua maior vantagem é porque ele é muito flexível e muito barato. E é fácil de fazer a instalação, por isso que ele é muito utilizado. Fibra óptica. A fibra óptica, ela é um filamento, é um fio feito através de silício. Pode se considerar até algo próximo entre o vidro, perto ao vidro. Então, ela é imune à interferência eletromagnética. Por quê? Porque dentro dela passa-se luz. Ele não passa eletricidade, passa-se luz. Por isso, até a questão de sofrer acidente com um cabo como esse é muito difícil, porque você não vai utilizar eletricidade, você vai utilizar justamente luz. E ele tem ali em si uma capacidade muito maior de transmitir dados. O wireless sem fio permite conexão entre computadores e redes através da transmissão e recepção de sinais de rádio. É necessário uma placa para acesso sem fio e um concentrador. Bom para redes locais, devido ao alcance do sinal, os dados podem ser capturados. E aí, gente, vamos falar um pouco aqui sobre redes wireless. Eu já disse que a gente vai ter uma aula totalmente só sobre redes wireless. É muito utilizado em redes locais. A gente vê isso até mesmo dentro de shoppings, a gente vai em shoppings, lojas, tem ali a internet ali distribuindo ali para todo mundo ali, distribuindo rede sem fio. Só que o grande problema disso é que como eu tenho ali, vou colocar aqui como se fosse um access point, ele transmitindo ali a internet. E você ali com o seu computadorzinho, ali, seu computadorzinho, você acessando isso, quando você acessa isso e retransmite de volta os seus dados nessa conexão, o meio que é utilizado é o ar. E por ser o ar, ser solto, ser livre, ele se torna muito mais fácil de ser capturado. A gente vai ter uma aula. Lá na aula de wireless a gente vai aprender o básico sobre rede sem fio. Mas a gente vai ter uma aula bem lá próximo do final do nosso curso que eu quero aumentar o nível sobre a segurança sobre redes. E o wireless, ela é muito suscetível à captura de dados. Basta você ter a chamada placa promíscua, que é uma placa de rede que você coloca ela no status promíscuo, ou seja, ela pega qualquer dado que estiver passando por ali. E aí, basta ter a questão sobre a criptografia, a quebra sobre essa criptografia ali para acessar esses dados. Bora ver aqui algumas questões, pessoal. Vamos resolver algumas questões sobre o assunto. O primeiro delas aqui eu tenho sobre os conceitos básicos de operações de microcomputadores. Marque a alternativa incorreta. Nós queremos a incorreta. Então eu tenho ali, em computação, a informação refere-se a todos os dados apresentados de forma que sejam úteis. Informação é isso, dados úteis. O dispositivo de saída mais comum inclui monitores, impressores e caixas de som. Perfeito, são 3 dispositivos de saída. Uma vez recebidos e processados pelo computador, os dados são enviados em forma de informação. Dados trabalhados se transformam em informação. Perfeito. Então eu tenho ali, em computação, os periféricos de saída são usados antes dos de entrada. Nada disso. Sempre vai ser utilizado o de entrada primeiro, para que possa haver o processamento,
e sair a informação para mim. O periférico que serve para fazer a conexão física entre máquinas pode ser encontrado na alternativa muito simples essa, gente. Placa de rede, justamente foi a nossa aula. O periférico que faz conexão entre máquinas é a nossa placa de rede, seja ela off-board ou on-board. Qual é a forma de transmissão de dados amplamente conhecido por uma alta velocidade de transmissão em longas distâncias e por utilizar uma tecnologia com base de... Só isso aqui já me responde. Feixes de luz, fibra óptica, gente. Esse é o tipo de cabo que a gente utiliza que é transmitido as informações através da luz. Eu tenho aqui duas colunas que eu deverei relacionar o tipo de rede. E aí eu tenho WAN, MAN e LAN. Então basta que a gente saia olhando ali uma escola. Nela deverá ser instalado uma rede do tipo LAN. Pequena, né, gente? Em uma cidade metropolitana, eu tenho ali MAN. Em uma residência, de novo, do tamanho de uma escolinha, é pequeno. Eu tenho ali 3 LAN. E por último, um país inteiro, uma rede que está sobre um país, como uma rede de dispositivos móveis, eu tenho ali, por último, uma WAN, formando ali a nossa letra D. Os dispositivos no quais são conectados os cabos de uma rede com diversos computadores e que, ao receber uma informação, a envia a todos os computadores nele conectados, sem distinção, é chamado de... A gente poderia ficar tanto no hub quanto no switch. Os dois fazem justamente essa distribuição, concentrando os dados e distribuindo. Mas o switch ele faz distinção. Já o hub não está nem aí para quem vai enviar este dado. Uma rede que não existe servidores dedicados ou hierarquia entre os computadores e todos os computadores são iguais, chamado de pares, ou seja, par-to-par ou peer-to-peer. É uma rede com conceito sem um grande servidor ali fechando isso. Para que um computador possa se comunicar com outro computador, se faz necessário um número identificador. A gente já está procurando qual é esse número identificador que marca o endereço dessa nossa rede. Facinho, foi falado, é o número IP, que é o número de conexão da sua rede. E por fim, nós temos aqui topologias de rede. São topologias de rede. A gente tem aqui coaxial, um tipo de cabo, banda larga não é um tipo de rede, VPN é uma conexão também que não é um tipo de rede, mas a malha, estrela e anel são tipos de rede. Estas sim. Nossas referências. E vou deixando para vocês a dica, O Dilema das Redes, um documentário muito bom sobre a internet que vocês encontram lá no Netflix. Fácil, fácil de achar, muito bom, pura diversão. Pessoal, vou agradecendo vocês por ter me acompanhado nessa aula. E esse foi só o nosso primeiro passo no mundo das redes. E peço que vocês me acompanhem nas próximas aulas e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!